Bom pessoal, hoje a nossa aula daqui é um joguinho rápido sobre decomposição de vetores, um tópico extremamente útil ali para a física quando a gente vai falando da dinâmica especialmente, mas não só dela, de toda a física ali a gente usa vetores e sempre que tiver vetores, a decomposição de vetores vai entrar em cena. Então, bora pro vídeo. Nós sabemos que quando a gente está falando de operações com vetores, se eu tiver vetores que estão na mesma direção, como esses dois vetores aqui, a resultante desses dois vetores é simplesmente a soma deles. Então se aqui eu tinha um vetor de 5 newtons e aqui de 2, a resultante vai ser um vetor de 7 newtons. Da mesma forma, se ambos estivessem à esquerda, ou ainda se um tivesse à direita e o outro à esquerda, eu simplesmente subtraria o módulo de um do outro para mim ter o meu vetor resultante. Acontece que quando eu tenho vetores que eles estão inclinados em um determinado ângulo em relação à minha horizontal, em relação à minha vertical, essas operações elas já ficam mais complicadas. Se eles não estão na mesma direção, eu não consigo simplesmente somar ou subtrair os seus módulos para poder obter sua resultante. Então, a decomposição de vetores entra aí. Eu transformo um vetor que ele está inclinado em relação a uma certa horizontal, a uma certa orientação que eu conheço, e transformo esse vetor inclinado em um vetor que está dentro dos eixos conhecidos, por exemplo, geralmente a horizontal e a vertical. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse meu vetor f está inclinado com um certo ângulo alfa em relação à minha horizontal. Então, aqui eu posso decompor esse vetor em duas componentes. A primeira delas é essa aqui que eu vou chamar de f de x, certo? A componente f no eixo x. E aqui eu vou ter a minha f de y, a minha componente da força f no eixo y. Pois bem, e por que eles são dessa forma? Se eu quisesse construir esse vetor f partindo desse ponto, eu precisaria andar essa certa quantidade aqui fx para a direita e essa quantidade fy para a esquerda, da forma que, se eu quiser esse vetor resultante f, ele é composto de dois movimentos, um fx na horizontal e esse fy na vertical. Então, esses dois vetores representam esse único vetor resultante f aqui. Se eu sei o módulo desse meu vetor f, então esse módulo de f ele é conhecido, eu consigo calcular qual vai ser a magnitude das minhas componentes fx e fy, dependendo do ângulo alfa, ou seja, dependendo da inclinação desse meu vetor em relação à minha horizontal. Então, se eu quiser calcular aqui a minha componente x, eu usaria o módulo de f vezes cosseno do ângulo alfa, cosseno da minha inclinação. E a minha fy, eu usaria o módulo de f vezes o seno do meu ângulo alfa, aqui o seno da minha inclinação. Só que o que pega muito aluno aqui é o seguinte: se você lembrar que f de x é sempre cosseno e f de y é sempre seno, você pode cair no engano, por exemplo, desse exercício aqui. O que eu tenho que pensar, e a gente vai ver o porquê que essa associação aqui não daria certo nesse exemplo, é que eu não estou sempre que quero calcular a componente no eixo x usando cosseno e sempre que eu estiver calculando a componente y usando seno. Eu preciso olhar como essa componente está em relação ao meu ângulo. Nesse caso aqui, a minha fx está perto aqui do meu ângulo. Percebe que ela está colada aqui, tanto que o meu ângulo começa a partir dessa componente, certo? Então a fx está colada aqui no ângulo alfa. Quando você está perto, o que a gente pode pensar? Está perto, você coça, certo? Então cosseno de alfa. Então a componente x ela é cosseno de alfa porque ela está perto do ângulo. Da mesma forma, f de y, olha só, ela está longe do meu ângulo alfa, não encosta no meu ângulo. Se você está longe, você, seno, então seno de alfa. Se eu estivesse falando de um outro vetor g, eu também tenho aqui a minha componente fx, que está na horizontal, e a minha componente fy, que está na vertical. Mas nesse caso, aqui no caso é g de x. Estou chamando esse vetor de g de y, g de x, g de y. A minha componente g de x, olha só, é um módulo de g, magnitude de g, vezes, olha só, a minha g de x, que é essa daqui, ela está longe do ângulo θ. Então aqui vai ser seno de θ. Já a minha g de y vai ser módulo de g vezes a g de y agora está colada aqui no ângulo θ, olha só. Então aqui é cosseno de θ. Então assim a gente acha essas componentes. Então, muito mais do que eu decorar que a componente x é cosseno e a componente y é seno, é eu saber que se a minha componente do vetor ela está colada ao meu ângulo, eu uso cosseno, e se ela está afastada, eu uso seno. Lembra, cossa se está perto, seno se está longe. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a decomposição de vetores. Lembrando que
Para a gente saber da composição de vetores, é interessante que a gente lembre dos ângulos notáveis. E a gente já tem um vídeo aqui sobre alguns ângulos importantes, como 0, 180, 90. É o primeiro vídeo que a gente tem no YouTube, aqui no Instagram também. A gente tem também um vídeo aqui no Instagram e no TikTok sobre os ângulos notáveis, como construir aquela tabelinha do 30, 45, 60. Então, esses materiais são complementares para esse tópico aqui de decomposição de vetores. A gente vai ver bastante aplicação sobre decomposição de vetores na próxima semana, quando nós falarmos de plano inclinado na física dinâmica. Se você gostou e esse vídeo foi útil para você, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilhar com seus amigos que você acha que possam se interessar pelo conteúdo, salvar para você poder assistir depois também, por que não? Lembrando que toda terça-feira tem resumo novo aqui no perfil, e toda quinta ao meio-dia tem vídeo novo no YouTube, e à noite aqui no Instagram. Obrigado a todos vocês pela atenção, um forte abraço e bons estudos.